Olá, queridos alunos. Vamos dar continuidade à nossa aula em relação à disciplina Educação Especial. Nós iremos dar continuidade, aos conteúdos vistos em aulas passadas. Na aula de hoje, eu irei trabalhar com vocês duas temáticas, ainda se referindo ao público-alvo da educação especial. Então, inicialmente, a gente vai trabalhar sobre os transtornos globais do desenvolvimento e as altas habilidades e superdotação. Então, como vocês podem observar logo de início, esses transtornos globais do desenvolvimento, eles vão se relacionar, se caracterizar como distúrbios nas interações sociais recíprocas e que geralmente, pode se manifestar nos primeiros anos de vida. E quais são as características marcantes? Além desse padrão de comunicação estereotipada, repetitiva, existe um estreitamento nesses interesses, ou seja, não há uma relação recíproca e muito menos interesse nessa relação. Como podemos perceber, esses transtornos globais do desenvolvimento, ele vai gerar nessa pessoa que tem esse transtorno exatamente a falta de interação, ou seja, não há uma verbalização na interação, o que às vezes acaba tornando esse indivíduo de forma isolada. É muito comum e vale destacar que essa falta de interação ela vai gerar algumas dificuldades, como a gente percebe, tanto no desenvolvimento no que se refere à atenção, à concentração, porque não há uma possibilidade de maior interação social, o que vai gerar na pessoa que tem transtorno, mudanças de humor sem causa aparente. Às vezes eles se tornam agressivos, não é que seja uma regra, mas é comum a gente encontrar. As crianças, principalmente, elas vão apresentar interesse de maneira diferenciada, às vezes numa atividade só ou num objeto só. Então, o que inclui nesse grupo? O que caracteriza os transtornos globais do desenvolvimento? Eu vou trazer para vocês os mais importantes, que é principalmente o autismo, e eu acredito que todos vocês já ouviram falar e já conhecem do que se trata. A síndrome, do espectro autista, ela vai estar relacionada principalmente à síndrome de Asperger e à síndrome de Rett, que eu vou explicar com mais detalhes para vocês. Tem também a psicose infantil e outros transtornos invasivos que eles vão, inclusive hoje a gente percebe várias outras denominações, porque a cada passo que a ciência evolui, as pesquisas, os diagnósticos, eles facilitam também para a gente conhecer sobre esses outros transtornos. Então, no geral, eles apresentam dificuldades de adaptação escolar e de aprendizagem, principalmente, como eu coloquei para vocês, por essa limitação nesse processo de desenvolvimento. Então, vai acontecer muito, essa diminuição nessa interação social. E no contexto escolar, a gente percebe tanto com colegas quanto para professores. Primeiramente, eu trago para vocês aqui sobre o autismo. Então, acompanhe comigo a leitura. O autismo é uma palavra de origem grega, autos, que significa por si mesmo. O termo é usado pela psiquiatria para denominar um comportamento humano que se centraliza em si mesmo, ou seja, o sujeito é voltado para si mesmo. É um transtorno invasivo do desenvolvimento porque ele vai caracterizar principalmente prejuízo na interação social. Então, por isso que muitas vezes, quando se refere ao autismo, a gente lembra daquela pessoa que vive no seu mundo, vive de forma que ele consegue não ter uma socialização e pensar no mundo completamente seu. Então, já que não tem essa vivência com outras pessoas, já que não tem essa interação social, a gente sabe que vai ocorrer um atraso na aquisição da linguagem e gerar comportamentos estereotipados,
repetitivos. Então, quando crianças não demonstram interesse em brincar com outras crianças, e aí a gente já gera aí um alerta, né? Tão pouco interesse por jogos, atividades, principalmente atividades em grupos, né? Eles têm de tendência a cheirar, lamber objetos, ainda bater palma, mover a cabeça, mover a cabeça e o tronco para frente, para trás, para frente, para trás. É muito comum a gente ver isso. E aí a gente já consegue relacionar, inclusive, a esse transtorno, né? Já os adolescentes, eles adquirem sintomas mais obsessivos com ideia de contaminação, apresenta também, pode ter algum comportamento ritualístico e principalmente relacionado a perguntas, mas sempre as mesmas perguntas, ou seja, há uma repetição. Já a síndrome de Asperger, né, também é um transtorno, né? Ela se caracteriza muito nesse espectro do autista. O que vai diferenciar é porque o nível de inteligência muitas vezes se compara maiores a outras crianças na mesma idade. Mesmo aquela criança ficando de forma isolada, mesmo ela ficando no seu próprio mundo, mas ela sim, ela consegue se desenvolver de maneira exponencial. Então, às vezes eles têm dificuldade, né, numa escrita, mas em contrapartida eles conseguem falar de maneira mais natural, né, e assuntos difíceis, polêmicos, e que eles conseguem, né, através dessa expressão, né, se destacar melhor do que outros. Essa síndrome, né, de Asperger, elas são inflexíveis, têm dificuldade de lidar com mudanças, são emocionalmente vulneráveis, instáveis, são ingênuos, né, como a gente pode perceber pela falta de maturidade, às vezes inclusive neurológica. Eles apresentam interesses peculiares e passam horas assistindo, por exemplo, o mesmo canal de televisão. Eles podem ficar assistindo a mesma temática ou estudando o mesmo conteúdo. Eles gostam muito de dinossauros, Egito, carros, mapas, ruas, entre outros, que chamam a atenção. Já a síndrome de Rett, né, ela é uma síndrome, né, na verdade, uma doença neurológica que acomete principalmente crianças do sexo feminino. Qual é a característica né, dessa síndrome? Observe que essa característica que vai permitir que as pessoas com essa síndrome perda progressivamente as funções neurológicas, consequentemente vai atingir a sua habilidade motora, ou seja, vai impossibilitar, vai tornar muitas vezes limitado. É por isso que a gente vê aí uma múltipla deficiência. Às vezes a criança desenvolve ou nasce com a síndrome de Rett e acaba gerando ali uma outra deficiência, como por exemplo a deficiência física, né? Então, o que a gente pode perceber com isso? Vocês podem observar que nesse contexto, né, que eu estou trabalhando para vocês sobre os transtornos, mas vale ressaltar também a necessidade de fazer uma relação com o contexto educacional. E quando se fala em educação, não existe uma forma padrão para se trabalhar com esse tipo de aprendizagens e relacionados a esse tipo de transtornos. Tem que se conhecer muito a pessoa, tem que ter um olhar singular, né, exatamente para que você possa direcionar a limitação ou a capacidade intelectual daquela pessoa. A síndrome de Rett também, quando a pessoa tem na sua rotina alterada, observe que eu falei para vocês no início que ela está dentro do espectro autista. Então, o que a gente pode observar? Que o autista ele gosta de seguir uma rotina, não pode ser quebrada, né? Que vai gerar o quê? Essa quebra dessa rotina vai gerar o quê? A ansiedade, a insegurança, o medo, né? Principalmente torná-lo, aquela criança ou aquela pessoa, com um senso de incapacidade. Então, para lidar com isso, a escola pode aproveitar, por exemplo, criar uma rotina do ambiente. E se caso houver necessidade de mudança, que tem que se pensar exatamente com cautela quanto a essas crianças com transtornos. Com relação a esse outro transtorno, né, vale também destacar para vocês que é o
transtorno desintegrativo da infância, também conhecido como psicose infantil. Ela vai estar relacionada exatamente à perda desse limite do ego. Acredito que todos vocês já estudaram na psicanálise exatamente a busca desse equilíbrio, desde o id, do ego e do superego, exatamente muito bem discutida por Freud. Então, o termo psicose ele vai se referir a delírios, quaisquer alucinações proeminentes, um discurso desorganizado, o que vai gerar muitas vezes exatamente esse distúrbio da realidade. Em contrapartida, né, uma visão mais da psicanálise, a psicose seria uma desorganização de quê? Da personalidade, ou seja, não há uma definição, né, da sua personalidade, ou seja, há uma confusão entre o ego, o superego, como a gente pode ver já colocado anteriormente. Então, existe essa confusão nesse mundo imaginário, o que vai permitir exatamente essa ausência do ego, que segundo Freud, ele vai tornar o que? Uma estrutura limitante entre dois mundos. Os transtornos invasivos do desenvolvimento, eles são um grupo de transtornos caracterizado por importante atraso no desenvolvimento em diversas áreas do funcionamento, onde inclui principalmente a socialização, a comunicação e o relacionamento interpessoal. Além disso, sem uma outra especificação, ele é composto por um grupo heterogêneo, né? Com várias tendências, comportamentos inflexíveis, intolerância à mudança e vários outros aspectos que a caracterizam. Então, como lidar com esses transtornos em sala de aula? Então, crianças com transtornos, né, alunos com transtornos de desenvolvimento, eles apresentam diferenças e merecem uma atenção na área do ensino. Desde o primeiro momento aqui da aula de hoje, que eu deixei bem claro que os transtornos globais do desenvolvimento, ele vai interferir de maneira direta na interação social. Então, a escola ela tem um papel crucial exatamente de favorecer, de potencializar essa socialização. Com isso, oportunizar, né, diferentes saberes, aprendizagens, incluir o aluno como um todo e, inclusive, formar grupos exatamente para que eles se sintam mais interativos, porque é a parte mais importante para eles. Além disso, estabelecer rotinas em grupo, ajudar o aluno a incorporar regras de convívio social é importante, né? Boa parte dos alunos precisa de ajuda exatamente nessa autorregulação. Exatamente por seguir uma rotina rígida, muitas vezes eles se tornam meio indecisos com qualquer mudança que aconteça. Além disso, apresentar atividades do currículo, pedagogicamente falando, é muito importante para ajudar o processo de aprendizagem dos alunos. É preciso uma equipe multidisciplinar, principalmente o atendimento educacional especializado. Além disso, cabe ao professor identificar as potências do aluno, a potencialidade intelectual, né? Embora a gente vai perceber que eles tenham transtornos, principalmente no que se refere à interação, mas eles têm capacidade intelectual para desenvolver isso, né? Então, alunos com transtornos, eles costumam procurar pessoas que sirvam como um porto seguro. Então, a escola, o papel do professor, ele é essencial para o seu desenvolvimento. Agora vamos dar continuidade, né? E vamos falar sobre as altas habilidades e superdotação. O que é? É possível encontrarmos alunos com altas habilidades na escola? Sim, é mais comum do que a gente percebe. Então, vamos entender para que a gente consiga, né, relacionar isso ao nosso dia a dia. O comportamento do superdotado, ele vai consistir no comportamento que reflete uma interação, essa tríade relação, como vocês podem observar aí pelo desenho, por essa imagem. Né? O que produz a superdotação? Habilidade acima da média, uma motivação, uma criatividade. Então, esses três conjuntos, como vocês podem ver, eles vão estar super relacionados
e vai favorecer exatamente esses 3 pontos, para que a pessoa com altas habilidades e superdotação consiga desenvolver. Todos sabem dessa importância de uma educação sintonizada, cada vez mais é urgente essa necessária transformação na educação. E principalmente quando a gente está falando, principalmente quando a gente está se referindo aos alunos com necessidades educacionais específicas. E aí, nesse sentido, a gente não pode deixar de fora ou nem levar em consideração aquele aluno que tem altas habilidades. Não é porque ele é expert, por exemplo, nas áreas das ciências humanas, que eu vou considerar ele que ele tem que ser bom realmente e tem que ter um nível potencial elevado em todas as outras áreas. Não é isso. Muitas vezes o aluno superdotado, com altas habilidades, o nome já está dizendo, ele vai exatamente às vezes predominar uma área em detrimento da outra. Então, é exatamente as lacunas dessas outras, que eles não têm tanta habilidade, é que o professor tem que trabalhar. Porque, de fato, eles vão ter necessidade, eles vão passar por desafios nessas outras áreas. Então, para a inclusão escolar de alunos com altas habilidades, é imprescindível que ocorra mudanças. Então, o professor ele tem que criar estratégias, né, nessa interação, tem que existir uma reelaboração do projeto político-pedagógico da escola e, principalmente, uma qualificação do professor. Imagine, né, você trabalhar como aluno e ter curiosidade, motivação, habilidade acima da média. Então, você também tem que procurar conhecer um pouco mais para poder favorecer que ele possa caminhar juntamente com você em sala de aula. Então, a inclusão, ela deve começar na conscientização do próprio professor, exatamente para efetivar essa relação entre ensino e aprendizagem. E com isso, vai possibilitar o desenvolvimento integral do aluno. Quando falamos em adaptação e essa nova transformação na escola, é preciso levar em consideração duas adaptações, que é a adaptação física e pedagógica. A gente observa que a adaptação física ela não está relacionada, por exemplo, só ao aluno com deficiência, por exemplo, visual, física e outros tipos. Mas a gente observa que alunos com altas habilidades de superdotação, eles têm que ter uma escola que favoreça o pleno desenvolvimento. Então, as adaptações físicas, estrutura, ela contribui muito para essa aprendizagem. Além disso, né, a grande importância da adaptação pedagógica. Então, compreender o aluno com altas habilidades é você perceber que há necessária modificação do seu planejamento. Então, eu não posso apenas pensar no planejamento diário sem levar em consideração aos desafios que podem surgir. Então, o professor, ao planejar sua aula, ele tem que pensar em possibilidades para ensinar o conteúdo, principalmente se for uma área que o aluno com altas habilidades tenha dificuldade. O professor tem que buscar estratégias diferentes para que isso aconteça, a aprendizagem. Sendo assim, é preciso que a gente repense essa estrutura curricular voltada para essa diversidade, principalmente nos cursos de formação de professores. Qualificando o professor é o primeiro passo para tornar a inclusão de forma ativa, né? Mas principalmente incentivar o professor a ele tornar-se um pesquisador e um facilitador do conhecimento. Essas são algumas das referências utilizadas. Obrigada.